Olá, meus queridos! E aí, voltamos para mais uma aula de derivada da função composta. Para a gente fechar aqui nosso último exemplo que ficou pendente, que é o quinto exemplo, tá? O nosso quinto exemplo traz o quê? Um produto, uma parcela vezes a outra. Nesse produto, cada parcela dele, tá? É uma função composta. Aqui eu tenho a cossecante que eu compus com a 1 menos x, joguei nela. E aqui eu tenho a função potência que eu joguei a seno e continha nessa seno o 3x que foi jogado nela. Mas bora lá. Eu quero derivar. Ao derivar isso daqui, em primeiro lugar, o que é que eu vou derivar? O produto. Eu tenho uma parcela vezes a outra. Qual é a derivada do produto? De novo, lembrando, gente, fazer aqui bem pequenininho. Derivada do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, meu povo, qual é a derivada da cossecante? Novamente, repito, quem tiver dúvidas em derivadas das funções mais básicas, individualizadas, vai nas primeiras aulas de derivada, das regras de derivação, e dá uma olhadinha que a gente achou todas, ok? Beleza. Então, cossecante de 1 menos x. Qual é a derivada de cossecante? Derivada da função cossecante. Se eu tenho a f de x igual a cossecante, para a gente relembrar, a derivada é o que? Menos cossecante vezes cotangente. Beleza? Bom, então, eu vou derivar a cossecante e depois derivar o que está dentro dela, porque aqui é uma composição. Menos cossecante disso vezes cotangente disso. Vezes o que, meu povo? A derivada interna. O que é que está dentro dela? 1 menos x. Derivada de 1 é 0, derivada de menos x, menos 1. Vezes a segunda. Eu repito a segunda. Como eu fiz essa baguncinha aqui, não vai caber, tá? Eu vou continuar, mas, continuar aqui embaixo, a primeira, eu repito, tá? O que é que eu estou seguindo aqui? A derivada do produto. Derivei a primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que é uma função potência, é seno de 3x elevado a 1/5, eu desço 1/5, vai ficar seno de 3x elevado ao quê? 1/5 menos 1, menos 4/5, vezes a derivada de dentro. Qual é a derivada de dentro? É primeiro a derivada do seno, que é cosseno desse arco, vezes a derivada do arco, que aqui é a composição. Derivada de 3x, 3, tá? Beleza. Agora é só arrumar. Derivada, então, será o quê? Esse menos vem para cá, vai ficar positivo, vai ficar cossecante de 1 menos x, vezes cotangente de 1 menos x, vezes raiz quinta do seno de 3x. Aqui também vai ficar, vou botar esse 3 lá na frente de todo mundo, é bom como coeficiente. 3, colocar esse cosseno também lá na frente, cosseno de 3x vezes cossecante de 1 menos x. Isso aqui o expoente está negativo, vai descer. E vou deixar lá embaixo junto com o 5. Ixi, que feio. 5 vai ficar seno de 3x elevado a 4/5, que dá no mesmo que raiz quinta do seno de 3x elevado a 4, ok? Aí eu parei essa derivadinha aqui, bem bonitinha, e a gente segue, beleza? Fica aí. Então, lindos e lindas, vamos para a famosa regra da cadeia. Porém, a gente já conhece ela. Na verdade, é uma outra forma de escrever a derivada da função composta, ok? A regra da cadeia. A gente está usando até então, se eu tenho uma função
h de x escrita como uma f bola g de x, ou seja, f da g de x, isso para duas funções. Qual é a derivada disso aqui? A derivada disso aqui, que é a h' de x, é a derivada da composição, tá? É a f' com a g dentro, que é a mesma coisa que derivar essa maior e multiplicar pela derivada interna. A h escrita como a f com a g, derivando a h é derivar a f com a g vezes a derivada da g, tá? É o que a gente vem fazendo aqui para duas funções, ou se tivesse três, é ela toda, vezes a interna, vezes a outra interna, vezes a derivada da outra interna, das internas, tá? Dá uma olhadinha nas aulas anteriores, beleza? Bom, o que é a regra da cadeia? Se eu considero essa composição, vou considerar ainda essa H, essa F e essa G. Eu tenho a F, né, que vai no AG e a G vem até aqui. Essa F traz elementos X, tudo bem, que geram imagens Y. Essas imagens Y são trazidas aqui, porque eu já estou garantindo que está compondo. Se está compondo, os Y daqui são todos os que eu tenho obrigatoriamente que levar na G. Tá? Não pode deixar de levar um deles, porque senão não dá para fazer função. A gente já comentou isso em outras aulas. Então, eu tenho a f de x, que é um y. Os y daqui, que são as imagens através dessa f, viram domínio, a função g, e isso gera uma função, uma imagem, na verdade, z. Tudo bem? Então, o que é que eu estou fazendo na composição? Eu estou pegando a minha h, e a minha h está levando, e essa minha h é a composta da G com F, G bola F de X é a minha H. Então eu vou até adaptar se eu tenho essa situação, porque aqui eu estava compondo a G com a F, aqui eu estou mandando a F na G, tá? Então se eu tenho a G com a F, isso já vai ser o quê? Já vai ser a G da F. E aí a derivada disso vai ser o quê? A derivada da G com a F dentro, vezes a derivada de quem, gente? Da F. Tudo bem? Bom, aí eu volto para cá. Essa GOF será H de X, que é o meu Z. Eu estou levando mais rapidamente o X no Z, tá? Bom, essas funções, sendo cada uma delas deriváveis, eu posso calcular derivadas, né? Y' igual a f' de x, ou eu posso escrever a notação o quê? De y dx, que é a notação de Leibniz, tá? Nessa notação, o que é que prevalece? No numerador é a variável dependente, no denominador é a variável independente dessa função. Nesse caso, a variável dependente é o y, a variável independente é o x. Por isso que vai aparecer um dy sobre um dx. Se eu pegar essa outra função aqui, que está levando o y e transformando em z, eu vou ter como derivado uma z' igual a uma g' de y, ou em notação de Leibniz, eu tenho o quê? Um dz dy, tá? E eu vou pegar a minha última, que já faz um caminho mais curto, transformando o x num z, graças à composição. Então eu tenho que a minha z', tá? É uma h' de x, ou em notação de Leibniz é uma dz dx. Daí, disso aqui e dessa ideia, tá? Daí e com essa ideia, aí ela volta para cá para o meu daí, o que é que eu vou ter, meu povo? Bom, eu estou dizendo que ao calcular a derivada dessa função composta, a gente já sabe que isso é o quê? Derivar a composição toda
com a função que eu compus, que eu coloquei lá, tá? Ou seja, no caso aqui a derivada da g, que é a maior, foi a última a receber, que recebeu a função f, vezes a derivada da função que entrou, tá? No caso, a função f. Bom, reescrevendo isso daqui, meu povo, a gente sabe que derivar h é derivar a f mantendo a g, derivar a g mantendo a f, vezes a derivada da f. Trazendo isso para a notação de Leibniz, o que é que eu vou ter? Quem é derivada h' de x? É a minha dz dx. Quem é a derivada de g com a f? Só lembrando que essa f é exatamente o que para mim, meu povo? O y, tá? Não é? A f de x é o y, é a imagem. Então isso aqui será o que? Derivada da g com a y, que equivale a dz dy vezes o que é essa derivada daqui? É o meu dy dx. Essa daqui, esse formato da derivada da função composta, eu chamo de regra da cadeia. dz dx é dz dy dx, tá? A impressão que eu tenho é que cortou, mas não tem nada de cortou aqui não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é gerado porque eu estou multiplicando essa derivada vezes essa. Não é pelo corte aí da dz dx, pelo amor de Deus. Então essa é a regra da cadeia, tá? A gente deve usá-la mais à frente nos problemas de taxas relacionadas. Vai ser muito importante esse resultado, tá? Eu vou parar por aqui. Eu vou ali no GeoGebra antes trazer, por exemplo, o resultado dessa derivada com o GeoGebra, só para relembrar o comando derivada, que ele é muito útil, você pode estar conferindo todas as suas atividades de derivadas com o GeoGebra. É bem interessante, tá? Vai lá no GeoGebra, dá uma olhadinha, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, tá? E se não se inscreveu, se inscreve. Abração e até a próxima aula com derivada da função inversa. Valeu! Então, pessoal, bora para o quinto exemplo ali no GeoGebra, que a gente acabou de achar a derivada, tá? Naquele formato. Claro, nós não simplificamos muito lá, mantivemos as frações, não tiramos o MMC. Possivelmente, quando jogarmos no GeoGebra, ele vai dar uma compactada, não necessariamente compactando, mas ele vai transformar em uma única fração, ele tira o MMC, enfim. Vamos digitar essa função lá no GeoGebra. Bom, a função é a função f de x igual a cossecante. Você não consegue digitar cossec. Quando digita aparece cossec h, que é a cossecante hiperbólica. Não nos interessa. Eu quero a cossecante circular, que é do ciclo trigonométrico. E aí eu digito CSC para cossecante, tá? Do arco 1 menos x. Pronto. Vezes o seno de 3x elevado a 1/5, que é a raiz quinta do seno de 3x. Seno de 3x, tá? Vai ficando esse desenho lindinho aqui, elevado a 1/5. Pronto. Essa é a função. Jamais vai conseguir desenhar esse gráfico. Jamais não. Com algum esforço a gente consegue pensar um pouquinho, né? Mas não vale a pena tendo os recursos dos softwares. Bom, a derivada, basta calcular derivada da função f. S em azul, a resposta é essa aqui. Aparece o f', esse monstrengo que aparece aqui. O GeoGebra, como eu falei, ele tira o MMC, porém, ele está fazendo mais uma coisa. Ele transformou tudo em seno e cosseno, tá? Então, o que era cotangente lá foi transformado em seno e cosseno, e o que era cossecante foi transformado em cosseno, através de 1 sobre cosseno, e o que era cotangente, cosseno sobre seno. Ele simplificou o que deveria, tirou os MMCs e chegou a esse resultado. Deixo como atividade para vocês verificarem, né? Pegar aquele resultado lá que a gente fez no quadro, transformar tudo para seno e cosseno e tentar chegar nessa situação aqui do GeoGebra. O GeoGebra serve como uma verificação das suas derivadas, tá? É isso aí, vou finalizar por aqui. Na próxima aula a gente já volta com função inversa, como eu já falei.
tá bom? Abração, meu povo, e até. Tchau.